trata de qual melhor isekai, 3 animes são comumente mencionados. O Mushoku Tensei, por ser basicamente o pai do gênero, aquele que popularizou grande parte dos clichês de isekai. Re:Zero, por ter uma história incrível, cheia de mistérios e um ótimo desenvolvimento. Konosuba, uma grande paródia exagerada de isekai. Mas como que uma paródia conseguiu se destacar tanto em meio a tantos isekais por aí? O que diferencia Konosuba do isekai padrão e o que se destaca nele em comparação aos seus irmãos? Bem, é isso que vamos ver. Os personagens de Konosuba são, sem dúvida nenhuma, o maior mérito do anime, e eu particularmente gosto de como eles são apresentados. Primeiramente, o protagonista, Kazuma. O anime nos apresenta ele como um otaku recluso que decidiu sair de casa depois de madrugar por 3 dias para comprar um jogo novo. E ele acabou vendo uma garota da escola e viu que ela seria atropelada por um caminhão. Sem pensar 2 vezes, ele pulou e heroicamente salvou ela. Assim, conhecendo Aqua, a deusa da água, que revela que na verdade seu sacrifício não foi nada heróico. A garota nem sequer corria risco. Na realidade, o caminhão era um mísero trator, e ela começa a rir dele porque ele morreu de susto, pensando que seria atropelado, e que ele chegou a se mijar de medo. E esse começo define o Kazuma, e também define como seria o anime e a vibe dele daqui pra frente. Mostra que o Kazuma, apesar de ser um recluso irresponsável, que madruga por dias, ao ponto de alucinar um caminhão, é alguém realmente bom, que se sacrificaria pra salvar a vida de alguém. Meio parecido com o que rola no Yu Hakusho, se me permite dizer. E bem, depois disso, a deusa fala que o Kazuma poderia ir para um mundo paralelo, para então derrotar o Rei Demônio, e que ele poderia levar qualquer coisa para ajudar nessa tarefa. E ele escolhe ela, quase como uma vingança por ela ter rido dele, mas também pensando no fato dela ser uma deusa, né, ele quer levar uma vantagem. E agora ambos estavam presos naquele mundo de fantasia até que, né, derrotassem o Rei Demônio. E apesar de isso ser a quest principal, eles passam mais tempo lidando com dívidas e fazendo bicos por aí do que indo atrás disso, até porque eles são fracos. Poder derrotar o Rei Demônio, eles então foram atrás de mais membros, e eles são Megumin, a maga demônio carmesim que controla a magia mais poderosa de todas, a magia explosiva. Porém, ela só consegue usar uma vez por dia e cai no chão depois, além de não ter dinheiro nem pra comer. Isso é uma total Chunibyo. E por último, mas não menos importante, Darkness, uma nobre guerreira, forte como uma muralha, uma mulher madura, em busca de aventuras. Mas ela erra todos os golpes e, pra piorar ainda, uma masoquista doida que fica se imaginando em situação heróica. Cara, ela conseguiu deixar um general do Rei Demônio desconfortável. E olha que o maluco assediava a colega de trabalho. Puta que pariu. E esse é o grupo do Kazuma. Se eu fosse explicar esse grupo com uma palavra, eu diria caótico. Todos eles são super diferentes em si, mas há algo que conecta todos eles. Eles são completamente esquisitos. E eu realmente adoro a dinâmica que eles têm juntos. É uma amizade que, mesmo sendo tão diferente, que mesmo brigando o tempo todo, eles permanecem unidos. Eu adoro, por exemplo, a relação do Kazuma e da Aqua. Eles passam o anime todo se xingando, mas quando a coisa aperta, a gente percebe que eles se importam de verdade um com o outro, sendo mais próximo de uma relação de brothers. Eles têm até seus xingamentos internos, como a Aqua chamando o Kazuma de recluso e ele chamando ela de Deus inútil. E eles são basicamente o core de Konosuba, principalmente nessa primeira temporada. Sim, a Megumin e a Darkness são tão importantes quanto, principalmente, né, nas próximas temporadas. Mas foi Kazuma e Aqua que começou isso. Eles são como Goku e Bulma, e nessa primeira temporada há sim um foco maior na relação dele com a Aqua. Mas não significa que a Megumin e a Darkness são inúteis. Muito pelo contrário. A Megumin, apesar de ser Chunin, é muitas vezes a mais normal do grupo, além de formar uma amizade bem próxima dele. Tanto que mais tarde no anime isso até vira um chip, pelo quanto eles se tornam próximos. Já a Darkness é a mais responsável entre eles, apesar de tudo. Mas ela acaba sendo meio que a Emília de Konosuba, uma personagem que ou você ama logo de início, ou você demora bastante pra gostar dela. Infelizmente eu sou o segundo caso. E bem, esse é o nosso grupo. Um grupo que, apesar de parecer bem disfuncional e esquisito, é genuíno. A amizade dos 4 é divertida de acompanhar justamente por isso. Eles combinam demais juntos. Mesmo sendo tão diferentes, existe uma química, uma sinergia, sabe? E eles se complementam muito bem como uma equipe também, né? No quesito de batalha. A Darkness na defesa, a Megumin no ataque e a Aqua no suporte. E o Kazuma como um líder. Alguém que se importa de verdade com o grupo. Sim, ele fica com raiva delas, ele xinga, chama elas de inúteis, diz que as odeia. Mas no fim das contas, depois de tantas aventuras juntos, ele realmente passou a apreciar a companhia delas. Entendi. Parece que inesperadamente eu me apeguei àquele mundo que não serve pra nada, que eu achei que eu odiava.
Eu quero continuar a minha aventura com aquelas garotas. E no fim, mesmo que não quisesse admitir, ele aprecia elas e elas o apreciam. Ele aceita elas e elas o aceitam. Devemos lembrar que o Kazuma era um recluso totalmente sem amigos e de repente está nesse mundo, né, cheio de pessoas próximas dele, tipo... Cara, é uma mudança de vida totalmente. Então mesmo que ele realmente não perceba, ele aprecia totalmente esses laços novos que ele criou. E eu gosto como todo esse tema da amizade deles, de como tudo é tão genuíno, acaba sendo muito mais implícito. Principalmente nas primeiras temporadas. Na terceira já fica meio quase explícito. Eu não sei, eu não tenho que rever de novo. Mas tipo, nessas primeiras temporadas é totalmente implícito. Porque Konosuba é um anime de comédia doidona, por excelência. Então tipo, não é o foco essas coisas. Tipo, tá lá, mas não é o foco. Principalmente nessa primeira temporada. O foco maior é na comédia, nas situações doidas que eles passam, eles se dividando, eles tomando no cu, eles sofrendo, mas de uma forma mais engraçada, não? Tipo, não é que eu criei ReZero, eu vou morrer. Às vezes eu sinto que, tipo, Konosuba só é uma comédia porque o autor quer. E não, eu não tô falando disso de maneira burra. É mais que o fato de Konosuba ser uma comédia tão boa vem diretamente do quanto o autor entende de Isekai, como ele brinca com os clichês de Isekai. E é muito legal, cara. Konosuba no fim é como um dia cansativo, barulhento, mas de alguma forma divertido, mesmo com seus problemas. E que no fim, apesar dos problemas, tudo termina bem e podemos descansar e seguir em frente por mais um dia. E isso é bem representado tanto pela abertura quanto pela end. Com a abertura sendo eles em uma aventura totalmente caótico e lutando contra o Golem do Clash Royale. E a end sendo tipo algo tranquilo, fim da aventura, com eles descansando até o final do dia. Afinal de contas, é isso que é Konosuba, uma obra extremamente divertida, daquelas que te aquecem, sabe? Aquela que você começa a se rir e depois você fica tranquilo, sabendo que... a vida é boa, irmão, a vida é boa. Além dos personagens, algo que definitivamente se destaca em Konosuba é sua trilha sonora. Sério, Konosuba só não seria o mesmo sem elas. Algumas transmitem uma vibe de aventura, outras de algo místico e desconhecido. Tem as engraçadas e as músicas quando eles estão endividados. Eles realmente te colocam demais na atmosfera do anime, te deixam completamente imerso nesse mundo de fantasia. E no fim, é parte do que faz Konosuba ser esse isekai tão icônico. É o tipo de anime perfeito para esquecer os problemas e dar umas boas risadas, né? Bom demais. Eu admito, esse vídeo ficou meio raso, porque eu tentei tratar apenas da primeira temporada. Tanto que eu não falei da Whis, do Vanir, do Dust, da Senna, e sequer mencionei muito os generais do Rei Demônio. Além do Reinhard do universo de ReZero, o Mitsukishi, sei lá, não sei, tanto faz, foda-se. O que importa mesmo é que, analisando Konosuba pela primeira temporada, Konosuba é ainda melhor do que eu lembrava. Muita coisa que eu considerei como qualidade na terceira já tava lá desde a primeira, mas eu não tinha percebido, porque eu vi Konosuba a primeira vez quando eu tinha 14 anos, pô. Eu vi antes de ReZero. E, cara, essa temporada faz um ótimo papel em introduzir os personagens, além de ser muito engraçado até os dias de hoje. E sim, eu planejo falar das outras temporadas, mas vamos por partes, eu não quero fazer um vídeo de 1 hora, cara. Tô cansado. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E quem não viu, pode ver a review de ReZero, né? Se você gosta de ReZero também, né? Quem gosta de Konosuba gosta de ReZero. Quem gosta de ReZero gosta de Konosuba. É isso aí. Tamo junto.